O Islã e o cristianismo, eles compartilham profetas, compartilham muita história, mas quando a gente olha para os textos sagrados, existe um conflito que é fundamental. Hoje a gente vai explorar como o Alcorão não só se apresenta ao lado da Bíblia, mas se coloca como uma correção a ela, desafiando as crenças cristãs mais centrais. Vamos tentar entender a origem desses desafios? O nosso ponto de partida é essa advertência aqui, bem direta do Alcorão. E não digais tris. Parece uma frase curta, né? Mas ela estabelece o tom para séculos de debate teológico. E isso não é uma sugestão, é uma ordem que desafia o coração da fé cristã. É a partir daqui que a nossa investigação começa. A ideia central aqui, segundo as fontes islâmicas, é que o Alcorão não chegou só para coexistir, sabe? Ele se posiciona como a revelação final, a definitiva, que foi enviada para corrigir o que o Islã considera desvios nos textos do chamado povo do livro, ou seja, judeus e cristãos. Ele se apresenta então como a palavra final de Deus. E isso nos leva a uma questão que é crucial. Será que o Alcorão demonstra um conhecimento preciso da Trindade para que as críticas dele sejam válidas? Em outras palavras, quando o Alcorão critica o cristianismo, ele está criticando aquilo que os cristãos de fato acreditavam e ensinavam? Essa é a pergunta que a gente vai explorar agora. Bom, para entender esse diálogo, a gente precisa entender o cenário. A visão tradicional islâmica descreve a Arábia pré-islâmica como a Jahiliyyah, uma espécie de idade da ignorância pagã. Só que a análise das fontes históricas pinta um quadro bem diferente, uma paisagem religiosa muito mais complexa, cheia de comunidades judaicas e várias seitas cristãs que eram consideradas heréticas pela ortodoxia. E esse ponto é fundamental, porque sugere que o Islã pode ter dialogado com uma forma de cristianismo muito diferente daquela que a gente conhece hoje. E é exatamente esse contexto que nos leva direto ao primeiro grande ponto de conflito teológico, a doutrina da Trindade. Primeiro, vamos só alinhar os conceitos. A doutrina cristã ortodoxa da Trindade afirma a existência de um único Deus, que existe eternamente em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa relação não é biológica, nem hierárquica na sua essência. É um mistério de unidade na diversidade. Agora, olha só como a crítica do Alcorão foi entendida pelos primeiros comentaristas islâmicos. As fontes mostram que eles não viam a Trindade como um mistério de unidade, mas sim como politeísmo puro e simples, a crença em três deuses. E a composição dessa Trindade que eles criticavam? Alá, Jesus e sua mãe Maria. Isso sugere uma família divina literal, o que é um conceito completamente estranho ao cristianismo ortodoxo. E a prova disso está num dos comentários mais antigos do Alcorão, o Tafsir de Ibn Abbas. Ele explica que a proibição de dizer três se refere diretamente a um filho, pai e esposa. Essa interpretação é chave porque ela mostra exatamente qual era a versão da Trindade que estava sendo refutada. Talvez o versículo mais explícito seja este, da Surata 5. A cena é o dia do juízo, e a pergunta que ela faz a Jesus enquadra a crença cristã como a adoração de Jesus e de Maria como dois deuses. A crítica é muito direta, mas ela levanta uma questão bem intrigante. Se essa crítica não bate com a doutrina cristã oficial, a quem ela realmente se dirige? Essa aparente desconexão fica ainda mais profunda quando a gente olha para a própria figura de Jesus. A análise das fontes sugere que a imagem de Jesus no Corão também vem de fontes bem particulares. No Alcorão, Isa, ou Jesus, é um dos profetas mais venerados, o Messias, que nasceu de uma virgem, que fez milagres. No entanto, o texto faz questão de insistir na sua natureza humana, não divina. E um argumento curioso, mas poderoso usado para provar isso é que tanto ele quanto a mãe dele comiam alimento, e seres divinos não teriam essa necessidade. E aqui, a análise das fontes aponta para algo fascinante. Alguns dos milagres de Jesus que são narrados no Alcorão não são encontrados nos 4 evangelhos canônicos da Bíblia. Na verdade, eles aparecem em textos cristãos apócrifos, como o Evangelho Árabe da Infância, que é do século VI e circulado há séculos depois de Cristo. A história de Jesus falando no berço e dando vida a um pássaro de barro são exemplos diretos que as fontes destacam. E agora a gente chega no ponto de maior divergência, a crucificação. Para o cristianismo, é o evento central da história da salvação. Já o Alcorão, por outro lado, nega categoricamente que Jesus tenha sido morto ou crucificado. Ele afirma que assim lhes pareceu e que Jesus foi levado vivo ao céu. As fontes destacam que essa visão não é única. Ela lembra muito as crenças de alguns grupos gnósticos, que eram considerados heréticos pelo cristianismo primitivo. Outro detalhe textual que os analistas apontam como um possível anacronismo histórico está na Surata 19.
Nela, Maria, a mãe de Jesus, é chamada de irmã de Arão. Como Miriam, a irmã de Moisés e Arão do Antigo Testamento, também se chama Mariam em árabe, as fontes levantam a possibilidade de ter acontecido uma fusão entre duas mulheres que viveram com mais de 1000 anos de diferença. Vamos então para a nossa última sessão, que aborda uma mudança teológica fundamental no papel de mediador entre a humanidade e Deus. Na tradição islâmica, a doutrina da intercessão maior redefine o papel do mediador. Funciona assim. No dia do juízo, a humanidade vai buscar um intercessor. Adão, Noé, Abraão e Moisés vão se recusar, citando as próprias falhas. Jesus também se recusa, mas o detalhe é que ele não menciona pecado algum e aponta para Maomé. É Maomé quem finalmente assume esse papel, preenchendo a função que, no cristianismo, pertence exclusivamente a Cristo. Então, quando a gente junta todas essas peças, qual é a imagem que emerge dessa análise das fontes? O ponto crucial é este. A tese central que as fontes apresentam é que o Islã, em seus textos sagrados, parece não estar respondendo ao cristianismo de Nicéia ou da tradição apostólica. Pelo contrário, parece estar num diálogo direto com as formas de cristianismo que existiam ali, no seu ambiente imediato, seitas heterodoxas, tradições apócrifas e crenças populares que já estavam bem distantes da doutrina ortodoxa. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final. Se o conflito teológico entre as duas maiores religiões do mundo começou, em parte, com um mal-entendido, uma crítica a crenças que o próprio cristianismo majoritário já rejeitava, o que isso significa para o diálogo hoje? A história, como a gente pode ver, nos dá muito o que pensar.